Do túmulo era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Muito bem, um pequeno comentário nesta noite santa, a noite do sábado de Aleluia. Precisamente a própria liturgia apresenta e justifica o que estamos celebrando, que é a liturgia que começa com o círio, a única luz acesa no ambiente. Não é? Nós costumamos dizer no nosso ditado popular: há uma luz no fim do túnel. Não é? No ditado popular se diz isso. A nossa compreensão teológica é que Jesus é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, depois da tristeza de ontem, ter celebrado na sexta-feira da paixão a morte de Cristo, tê-lo deixado no sepulcro, então estamos vivendo ainda esse momento em que Jesus está no sepulcro. Aliás, como rezamos e como está escrito no próprio Evangelho, né? Aliás, no credo que nós rezamos, lá no meio do credo a gente diz assim: desceu à mansão dos mortos. É isso? Toda vez que a gente reza o credo, no meio do credo a gente lembra esse fato escrito no Evangelho de João. Jesus desceu à mansão dos mortos. Então, o momento em que ele está na mansão dos mortos, qual é este momento? É precisamente o momento das 15 horas da sexta-feira até esta celebração de hoje, o momento do Glória, que nós cantamos o Glória, e as luzes são acesas. Daí a gente compreendeu o sentido do círio. Jesus Cristo é aquela luz no fim do túnel, ou seja, é a única salvação que nós temos. Aquele que se transformou, ou que a gente viu em trevas, em sofrimento, pendurado numa cruz, e na morte, e na escuridão do sepulcro, na verdade, ele é a única salvação. O círio aceso representa precisamente isso. Teologicamente, quando nós lembramos de que Jesus está no sepulcro, desceu à mansão dos mortos, ele foi fazer o que na mansão dos mortos? Jesus, ele foi resgatar todos aqueles antes de Jesus do Antigo Testamento que acreditavam no Messias, no Salvador. Só depois de historicamente existindo Jesus, nascendo de Maria, vivendo conosco até o momento da paixão, não é? Do sofrimento, Jesus, ele nos ensinou o bem e tudo o que devemos fazer e o que devemos ser como cristãos, como filho de Deus, né? Então, Jesus era esperado no Antigo Testamento. Todos os profetas falam disso, não é? Todos os profetas, como vimos nas leituras que nós acabamos de ver, a história do povo de Deus, a escravidão do Egito, a libertação
da escravidão do Egito é uma prefiguração dessa libertação do maior mal que cai sobre o ser humano, que é a morte. Mas do mal surge o bem, que é a ressurreição. Então, no sepulcro da sexta para o sábado de Aleluia, Jesus desce à mansão dos mortos para resgatar, ressuscitar aqueles que acreditavam nele antes de Cristo, certo? Como diz a leitura, Jesus é a primícia, ele é o primeiro a ressuscitar. Ninguém poderia ressuscitar antes dele. Então, só depois, quando Jesus vai à mansão dos mortos, retira de lá aqueles que já acreditavam nele, aí então ele se apresenta no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição. Esta é a história. Então, se Jesus, ele foi à mansão dos mortos, ressuscitou aqueles que nele acreditavam, então Jesus também ressuscitará todos nós que acreditamos nele. Daí o sentido da segunda vinda de Cristo. É ele mesmo que promete esta segunda vinda. No final do Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais resumido, não é? Na ascensão que vamos celebrar, nós vamos ver isso. Então Jesus sobe ao céu e ao mesmo tempo, como divino, como pessoa divina, ele permanece conosco pela ação do Espírito Santo, o bem em nosso coração, em nossa mente, não é? Praticado. Ele permanece conosco, é o Espírito Santo. Por isso que todo ato bom que nós concebemos e praticamos, nós dizemos que foi inspiração do Espírito Santo, certo? Então, com relação aos mortos pós-Cristo, os mortos antes de Cristo surgiram com ele, quando ele desce à mansão dos mortos. Os mortos pós-Cristo somos todos nós, tá? Que vivemos depois de Natal, depois de Cristo, do nascimento de Cristo. Por isso, daí também se justifica o termo que nós encontramos em muitas passagens da Sagrada Escritura, o purgatório, tá? Nós nunca vamos encontrar a palavra purgatório, não existe na Bíblia a palavra, mas o fato existe. Muitas passagens da Sagrada Escritura falam sobre esse estado de espera, que é o purgatório. Então, todos os que morrem hoje ficam nesse estado de espera até a segunda vinda de Cristo. Até a segunda vinda. A segunda vinda ele prometeu exatamente para, de novo, resgatar todos os que creem nele. Daí a importância de nós crermos no Cristo, porque todos nós estamos esperando. E daí também a validade das nossas orações pelas almas. Quando a gente pede para rezar pelos mortos, é que nós sabemos que todos os mortos, salvo aqueles que Deus já escolheu como santos, estão devendo alguma coisa, certo? Todos nós morremos com algum pecado. E é crendo nisso que nós rezamos pelas almas. As nossas intenções pelos falecidos é exatamente como cita a carta, aliás, segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, as nossas orações são, a nossa Eucaristia é sacrifício oferecido por aqueles que morreram no campo de batalha, que é a vida. A vida é esse campo de batalha. A luta constante para a perfeição, que nós só encontramos em Cristo. Como todos nós morremos hoje, depois de Cristo, não é? Sem essa perfeição total, então estamos nesse estado de espera, tá? Para nós entendermos pessoa humana, é difícil. Às vezes até cristãos católicos é difícil de entender o purgatório, porque querem entender como um instrumento, o relógio. Relógio é coisa humana. Relógio é a gente se meter a querer controlar o tempo. Esse é o tempinho que a gente consegue controlar por máquina, por relógio. Mas para Deus não existe tempo no sentido de gotas. Tempo é eternidade, é uma coisa só. Então todos nós, todos aqueles que morreram antes de nós, estão esperando por nós também, porque todos esperamos por Cristo num determinado estágio ou estado, não é,
Esse estado a igreja chama de purgatório. Daí as nossas orações pelos falecidos, pedindo perdão pelos pecados que cometeram em vida. Há tempo ainda. Deus é perfeito. Daí o sentido, certo? Então, Jesus, ele sempre vai ser para nós a luz do mundo. Ele sempre vai ser esta luz no fim do túnel, tá? Esta esperança de nós entrarmos na linha de novo. Daí o sentido da celebração de hoje. A celebração de hoje começa com a escuridão e nós continuamos a ela nesta luz, que Jesus Cristo está aqui vivo, e verdadeiro e presente. Como é bonita a dinâmica, a maneira como Jesus fica conosco. Ele fica como ser humano para nos ensinar a ser perfeitos, ensinar da perfeição ao ser humano. Ele volta para o Pai, mas permanece em nossa vida, em nosso coração, nos guiando para o bem. E continua conosco também de forma mais essencial ainda pela Eucaristia que nós celebramos. A Eucaristia é uma coisa fantástica. Não existe uma outra forma tão perfeita como Deus, Jesus divino, quis ficar conosco. Através de alimento. Ele se torna alimento. O alimento que nós comemos se torna vida, célula, se torna nosso corpo, se torna nós próprios. Então, quando Jesus se torna alimento, pão eucarístico, ele se torna essencialmente um de nós. Daí o sentido prático de nós, quando sairmos da Eucaristia, quando a gente comunga e volta para casa, então a gente tem que manter permanente presente essa presença de Cristo, pelo bem que nós aprendemos na liturgia que ouvimos. Então, Cristo ressuscitou. A celebração do sábado para o domingo, já estamos celebrando a ressurreição, né? Cristo já está se manifestando, ele vai se manifestar mais precisamente na liturgia do domingo da Páscoa. Todavia, Cristo continua conosco, certo? Então, a gente só consegue compreender e viver bem essa liturgia da Semana Santa, ou do Tríduo Pascal, quando nós acompanhamos toda ela, toda a liturgia. Acompanhamos a Sexta-feira da Paixão, acompanhamos a liturgia de hoje e a liturgia de amanhã. Se a gente quebra, se a gente não participa de uma ou de outra, a gente não vai entender nunca o mistério que estamos celebrando, tá? O Cristo ressuscitado, a gente vai refletir mais ainda nas missas da Páscoa, a compreensão desse mistério. Então, demos graças a Deus por estarmos celebrando hoje a Noite Santa. Nós vamos continuar, então. Vocês viram que na liturgia se recorda o batismo. Nós vamos, então, agora recitar esta ladainha que está aí, faz parte da liturgia.